Desde 2005, na carteira própria, e de 2007 no fundo, a principal operação que a gente faz é operar juros, operar DI. Uhum. A gente começou sempre muito mais fazendo arbitragem. Na verdade, eu comecei sozinho, né, em 2005 até 2011 ou 2012, quando o Brenha chegou. Fazia arbitragem de taxa de juros, muito centrado em tentar arbitrar os vértices que o Tesouro Nacional colocava LTN, porque cada 3 meses, 6 meses, depende do momento aí da vida, aí o Tesouro mudava as LTNs que ele colocava, que ele fazia o leilão. E quando ele emite uma LTN no leilão, e emite, sei lá, 5 bi de uma LTN, é como se ele estivesse comprando 50 mil contratos de DI desse determinado vértice. Por exemplo, ele está emitindo uma LTN em janeiro 27, 5 bilhões de reais na quinta-feira. É mais ou menos ele comprar 50 mil lotes de DI no mercado. Ele está fazendo isso. Então, o que acontece? O janeiro 17, ele sofre uma pressãozinha. Ele vai ficar um pouco deslocado, quando você olhar a curva assim, o de janeiro 17 27 vai fazer isso daqui. Então, o que eu fazia no começo? Simplesmente, quando tinha leilão, eu vendia o DI do leilão e comprava os primos dele, do lado. E depois passava o leilão e voltava um pouquinho, eu zerava. Ia. Era um pouco que bater em morto, sabe? Não tinha muito como perder dinheiro. E antigamente era bem mais fácil, porque não tinha tanto robô assim, igual tem hoje. Mas o fundo ficou muito tempo fazendo isso. E é claro que, ao mesmo tempo, a gente ficava todo dia operando um pouquinho. Se alguém precisava fazer alguma trava, eu tentava dar liquidez de acordo com o tamanho. E ficava operando a curva. Mas o básico do começo dele foi operar a arbitragem de leilão. E depois começar a operar a arbitragem do mercado também. Porque às vezes tem seguradora, banco que precisa zerar determinado vértice um pouco maior. A gente dava essa liquidez e aos poucos tentava ir zerando isso daí. É por isso que, assim, você usou o termo bater em morto, né? Mas a gente olha aqui para o histórico do fundo, vocês nunca fecharam um ano no negativo. Já tiveram meses no negativo. Ah, sim, vários. Mas nunca um ano. Não, ano não. E, na verdade, vocês nunca nem perderam Pro CDI. Pro CDI. Vocês tiveram ali os 2 primeiros anos 105% do CDI, mas o resto paulada ali. Já teve 2.000% de CDI. Sim. Sempre foi calcado nisso, nessa... O principal foi isso. Depois, com o tempo, a partir de 2017, 2018, a gente começou a operar outros mercados também. Começou a operar bolsa, começou a operar índice, começou a operar S&P, começou a operar dólar. Hoje, o que eu opero muito, a gente tem várias caixinhas de operações lá. O principal nosso que gera alfa para esse fundo é operar a arbitragem de taxa de juros ainda, que a gente faz muito e todo dia a gente opera, DI. Tem dia que quando o mercado está mexendo muito, a gente opera muito, quando está mexendo pouco, a gente opera pouco, a gente opera sob demanda do mercado. Não fico inventando coisa. Quando muda e aparece a oportunidade, a gente tenta fazer. A gente também tem uma carteira direcional de DI, que a gente monta algumas operações mais de longo prazo. A gente tem uma carteira pequena em bolsa, hoje está na casa de uns 18%, 19% do fundo. E depois a gente tem alguns hedges para defender essa carteira de bolsa, que depende do momento. Às vezes a gente está mais tomado em juros, às vezes a gente está comprado em dólar, às vezes a gente está vendido em índice, às vezes agora a gente está vendido em S&P, que é um hedge meio complicado, bem difícil de fazer, mas a gente acredita que ainda vai dar certo. E é isso, a gente tem algumas coisas que a gente apostas boas que a gente considera barata e apostas que na piora do mercado, que a gente considera barata também, que a gente faz, para segurar um pouquinho assim e tentar ganhar dinheiro nesse book de arbitragem em algumas posições de longo prazo no DI também. Agora, só pensando naquele nosso ouvinte que não está entendendo muito isso de DI, né? Acho que o pessoal entende bolsa, ações entende, operar índice, dólar, a gente já trouxe o Coppola aqui para falar de dólar. Faz um básico aí para o pessoal entender o que é operar juros, curva de juros, né? Para a gente poder colocar todo mundo no mesmo... Quando você fala, estou operando os vértices, o que é o operar, o que é o comprar, o vender, o tamanho? O DI é o seguinte, o DI tem vários contratos de DI. Tem contrato de 1 mês, 2 meses, 3 meses, até 2038. Tem vencimentos longuíssimos. E o que se resume o contrato de DI? O contrato de DI, quando você opera um DI, por exemplo, vamos dizer, janeiro 27, está lá 10%, o que você está operando? Você está operando a média do CDI de hoje
até 2027, quando ele vai vencer, quanto você acha que vai ser essa média desse CDI? E essa média é ao ano, né? Então, quando tá 10%, significa que daqui até lá sim, que a vai média ser de hoje, 10% ao ano. quando você compra ou vende a 10%, você está esperando que a taxa média de hoje até lá vai ser mais ou menos de 10%. Aham, E o que é o CDI? O CDI ele é relacionado com a Selic. sim. E a Selic quem decide é o Copom. Uhum. Então, a Selic hoje é 11,25, o CDI ele roda na casa de 11,15. Mas tudo bem. Então você está achando que em algum momento ele vai cair, e a média de hoje até lá vai ser mais ou menos 10%. Uhum. E aí você tem até 2026, pode ser também 10, pode ser aí julho de 2025 pode ser 10,30, porque agora todo mundo acha que a taxa vai cair. Depois volta a subir um pouquinho e estabiliza. É o normal. Imaginar isso no cenário atual. Imaginar que a taxa vai continuar caindo, em algum momento ela vai subir e depois vai estabilizar. Uhum. É uma curva normal de taxa de juros. E aí a gente desenha essa curva, em alguns momentos você vai ter alguns dentes nela, em algum trimestre, algum ano, algum semestre, onde vai estar um pouco mais alto, por vários motivos. Porque gringo gosta muito de aplicar essa taxa e acaba derrubando um pouco essa taxa, porque o leilão faz muita LTN lá, então acaba puxando essa taxa. Muitas vezes porque algum hedge fund ou dois gigantes estão nessa posição e ficam defendendo determinado DI. Então isso é a melhor coisa, isso é uma coisa que eu acho legal. Ele fica defendendo, ele aumenta a posição, fica com um lote gigante se um dia ele tiver que estopar essa parte rasga. Então, por vários motivos, acaba tendo uma desarbitragem na curva. E aí a gente tenta pegar essa desarbitragem, montar algo contra essa desarbitragem. Uhum. Por exemplo, se em algum momento você tem em um trimestre, é que aí precisava desenhar, mas eu vou tentar explicar. Se em algum momento, lá para frente, você tem em um trimestre uma taxa de 10%, depois uma taxa de 10,5% no trimestre seguinte, depois no outro 10% de novo, essa aqui, tipo, por que tá 10,5%? Não faz sentido, Sim. não dá para você adivinhar que lá na frente vai estar desse jeito. Então, o que a gente faz? A gente aplica essa taxa de 10,5%, toma essa taxa de 10 e toma essa taxa de 10. Tudo no mesmo financeiro, sei lá. Aqui eu tomo 1 milhão e aplico 2 milhões, por exemplo. Sim. Aí... E só para o que tá chegando agora, o e o aplicar... Tomar é tomar dinheiro, comprar o DI. Você toma dinheiro e paga juros. Aplicar, você dá dinheiro e recebe os juros. Então eu recebo 10,50, eu tô dando dinheiro e recebendo 10,50, e tô tomando dinheiro e pagando 10%. Ou seja, eu pago 10% para receber 10,50. Então, tô ganhando meio... Teoricamente, se chegar lá e tudo ficar reto, eu ganhei 0,5%. Pode chegar lá e acontecer exatamente isso. Aqui tá 10, o outro subir para 11 e o tá 10, eu me ferrei. Só que a chance de acontecer isso é mínima. Se você colocar numa curva aí de distribuição, a chance é mínima de acontecer isso. Lá, quanto mais na frente tiver e quanto mais apertada for a arbitragem, a chance de acontecer, de dar errado, ela diminui. Lá na frente, é muito difícil você saber se sei lá, em janeiro de 2028 os juros vai estar subindo ou vai estar caindo. Mal dá para saber se daqui 6 meses vai estar subindo ou vai estar caindo. Assim, daqui 6 meses provavelmente vai estar caindo. Sim. Provavelmente. Aí até existe esse provavelmente. Agora em 28, 29, é difícil você falar se vai estar subindo ou vai estar caindo. Então, quanto mais dente tiver lá na frente, melhor dá para fazer arbitragem. O dente seria essa quebra. Essa quebra. É tipo ter um trimestre, um semestre, em algum momento a taxa tá acima. Tá 10,5 aqui e as vizinhas estarem 10. Só que aí você tem que saber também quando que ela tá desarbitrada, porque todo o tempo vai ter uma desarbitragem. Pode ser que esteja 10,10, 10,10. Aí você fala, vou fazer. Aí no dia seguinte vira 10,20, 10,30. Você vai pagando ajuste. Então você tem que saber quando tá bem desarbitrada mesmo para fazer. E antes do programa você falou aí que você não olha gráfico, né? Não tem gráfico. Isso daí você vai olhando, como é que é? Cara, eu nunca olhei gráfico na vida pra operar. Não faço nem ideia que nego fala suporte, RSI, não sei da que, banda, eu não sei, não faço a menor ideia que é isso. Mas o que você olha pra operar isso? Eu olho, só a curva mesmo? Eu olho a curva. Não só a curva, né? Claro, a gente olha muita coisa, né? A gente olha a curva, olha o que pode estar... Tenta entender por que ela tá desse jeito. Ah, sim, mas eu tô falando mais as informações financeiras. Aí, se tem, sei lá, um book... Não, o que eu olho o dia inteiro é a minha planilha de juros, onde tem a curva de juros. Eu já sei meio que de cor quanto que tá, e o que impacta, o que não impacta. E aí, um dia, uma dá uma subidinha e fala, opa, por que será que tá acontecendo isso? Eu tento entender, eu vou lá, olho o DI, vejo quem tá comprando, quem tá vendendo, por que que tá assim, por que que não tá.
Se está tendo uma demanda em determinada trava, eu falo, não, beleza, acho que está errado isso daí. Então, eu vou vender o janeiro 25, 26, 27, por exemplo. Aí no dia seguinte eu vou tomar o 25, 26, 27. O 26, 27 e 28. São travas de... E a gente tem várias travas de várias pontas, tudo misturada. Geralmente uma tentando defender a outra. E dura, em média, quanto tempo essas travas, essas operações? Pode durar um dia, pode durar 6 meses. É difícil dizer. Então tem uma certa flexibilidade. Sim, tem uma grande flexibilidade. Tem uma grande flexibilidade. Tá. Mas assim, a gente está acostumado a entender também que, por exemplo, no mais das vezes, quando estão comprando muito a ponta curta, né, dos juros, é porque está tendo um aquecimento, sei lá, uma piora da inflação ou um aquecimento na economia, provavelmente a inclinação cai. Então não pode acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. E se acontece as duas coisas ao mesmo tempo, por que acontece? Porque o fiscal também está ruim. Bem, então tudo bem, tem uma justificativa. Agora o fiscal está indo ok, o dólar não está piorando muito, mas o DI curto está subindo. Então a inclinação não é normal subir. Se não se subir, a gente bate. Mas assim, cada dia é um dia. É difícil se você... Não tem uma regra fixa, né? Você tem que entender o que tá acontecendo para poder fazer esse tipo de operação. E Não, só queria saber quantos... você falou do Brenha. Brenha. Ele também faz isso com Faz você? isso também, faz igual. Faz a mesma coisa que eu faço. E quantos outros fazem isso com vocês? Ou são só vocês dois? Não, nós dois temos discricionariedade para fazer as operações. E nós temos 2 assistentes que trabalham com a gente. Ele tem um, eu tenho outro, que cuida do book, do controle, da margem. Se precisar fazer alguma coisinha, faz. Mas eles não podem fazer sozinho. Quem toma a decisão é a gente. Mas as decisões, então, são... Separadas. A gente conversa o dia inteiro, obviamente. Geralmente a gente está fazendo quase que a mesma coisa, mas são separadas. Entendi. Entendi. E de macro, o que tem que acompanhar para operar? Tem alguns dados ali que você está sempre de olho para operar a curva? De macro, para operar a curva, o dia inteiro você tem que olhar dólar, taxa de juros americana, commodities, moedas de emergentes, S&P, a bolsa também, a gente olha, tipo... Mas tem um evento que você comentou brevemente, dos leilões do BC, né? Que isso... tem o cronogramazinho tem ali o cronograma, no Tesouro, exatamente. E aí você vai e acompanha... como é que é o acompanhamento desse leilão do Tesouro, né? E o que faz você trigar uma tomada de decisão? Sei lá, a demanda foi muito forte, a oferta... enfim. Bem, isso aí, na verdade, hoje em dia, ele tá um pouco mais arbitrado do que era antes. Hoje não tem tanta malandragem se olhar isso. É claro que é uma coisa a mais que você tem que estar acompanhando. Mas quinta-feira é o dia que tem leilão de LTN, que é o que mais impacta no pré. Quando vai dar lá para as 10h30, o Tesouro Nacional, ele divulga um comunicado das quantidades que ele vai estar ofertando. Aí, isso a gente faz a conta em DV1, mas... Bem, na verdade é o seguinte, ele divulga um tanto que ele vai colocar de LTN, sei lá, 10 LTN. E o mercado está esperando que vai colocar 10. Se ele divulga 15, o negado dá uma tomada. Se ele divulga 8, dá uma batidinha. Então... E se ele divulgar, nesse caso, era para ser 10, ele manda 15. Significa o quê? Que para ele a taxa tá boa e ele quer vender mais? Então, aí que você tem... Também você tem que... É outra coisa que tem que acabar entendendo e tentar perceber. Significa que talvez ele queira vender mais porque ele acha que a taxa tá boa, ou significa que alguém tem uma demanda específica, o que acaba sendo uma enganação muito grande para o mercado se você tomar o DI com essa demanda específica. O que significa essa demanda específica? Que alguém vai comprar tudo isso. Então, vai dar liquidez para o tesouro e o cara que comprou para tentar vender para o cara vai se dar um pouco mal. Então, tem que tentar, às vezes, acaba se enganando com isso. Eu lembro que quando eu trabalhava na Caixa Econômica, a carteira do FGTS é uma carteira gigante, acho que hoje mais de 100 bi. Muitas vezes, o pessoal ligava para o tesouro e falava, olha, é o seguinte, a semana que vem eu estou precisando de um leilão grande, porque está vencendo um monte de título aqui, eu vou ter que precisar comprar, sei lá, 8 bi em LTN. Aí vinha aquele leilão monstro, e todo mundo, leilão monstro, vai rasgar. Só que vinha a caixa e raspava o leilão. E aí a taxa caía, porque não teve essa demanda não ficou espalhada no mercado, ficou só para um cara que tomou tudo sozinho. Então tem que tentar, é difícil você estabelecer uma regra, não tem regra, cara. O mercado, infelizmente, é caótico. Você tem que... não existe... É por isso que eu não confio em gráfico, entendeu? Porque se tivesse regra, era só você botar lá
Se bem que hoje em dia você tem um monte de fundo aí de inteligência artificial operando sozinho e ganhando bastante dinheiro, né? Mas com certeza não é com esses graficozinhos de não sei o quê, deve ser um negócio 1000 vezes mais complexo. Deve ter 50 doutores em física fazendo um algoritmo de 800 mil páginas para operar e não é o gráficozinho que vai resolver isso. É que eu fico pensando aqui, assim, em tese, se eu quiser operar DI na minha casa, eu posso, né? Pô, lógico. Eu consigo, abro lá o Sabe, home uma broker, conta se na eu tiver corretora. os contratos também, não, diferente do mini dólar, mini índice, não tem um mini DI, né? Então Não, é um tamanho grande, mas se eu tiver uma carteira grande, eu consigo operar, né? consegue. O mínimo pro DI, quanto... Um lote. Um lote Um seria lote. o equivalente a quantos reais? O PU no vencimento são 100 mil reais. Tá, então... O PU no vencimento são 100 mil reais. Agora, o que acontece com o DI? O índice e o dólar é mais fácil de você entender o que você está fazendo. Porque, vamos lá, você operou índice grande, você comprou 10 lotes e subiu 1 ponto, você ganhou 10 reais. Uhum. 10 pontos, você ganhou 100 reais. Beleza, você entendeu perfeitamente, você não tá aí. O dólar, você comprou 10 lotes de dólar, subiu 1 ponto, são 50 vezes também. Vezes 10, beleza. O DI não. Cada vencimento, ele tem um DV1. Isso aí, tem uma mudança. Você vai ganhar um valor diferente. Se você comprar o janeiro 25 a 10,10 e vender a 10,11, você vai ganhar, sei lá, R$ 7,35. Se você fizer a mesma coisa no 26, comprar 9,50 e vender a 9,51, você vai ganhar mais, você vai ganhar 11. Quanto mais longo, maior, até um determinado momento que começa a ficar menor também. Mas é lá para frente, bem lá para frente. E muda todo dia o DV1. Um dia é 7,32, outro dia é 7,33, outro dia é 7,35, e muda de acordo com a taxa também. Então você tem que ter um controle um pouco mais... A conta é assim, não é complicada, é simples pra caramba, mas é mais complicada que dólar e índice. Não é tão trivial quanto o dólar. Isso. Nem um pouco. Com dólar em índice ali, você consegue olhar uma figura gráfica ali, mas o mercado de DI é pesado, né? Quem tem um profit e consegue abrir ali, você vê que o mercado, ele oscila, não oscila igual, não tem aquela volatilidade igual o índice dólar, né? Que oscila bastante, não, mas assim, às né? vezes não tem. Assim, tem dias que tem muita volatilidade. Mas na média... Mas às vezes não. Mas às vezes não. É que o DI, me corrija se eu estiver errado, mas eu imagino que a volatilidade dele é muito mais para cima, né? Porque, assim, se sai uma notícia muito boa e a bolsa sobe ou a bolsa cai, no DI é um pouco mais difícil, é uma notícia muito boa que faz o DI afundar. Por outro lado, qualquer estresse, ele já bate um limite de alta ali. O risco do DI está sempre na alta. O risco de você um dia quebrar no DI é para cima. Se você está vendido e um dia acontece uma desgraça muito grande no overnight, no dia seguinte ele pode abrir com um limite de alta e você vai perder uma grana altíssima. Dependendo quanto você tiver aplicado, você pode perder muito. Ele não vai abrir com limite de baixa. É muito, muito difícil. Eu, para falar a verdade, eu não me lembro de um dia que o DI abriu um limite de baixa. Ele abre com limite de baixa, depois que tiver 1, 2, 3 limites de alta, pode acontecer dele ter um limite de baixa. Que seria uma correção. Numa volta. Agora, aconteceu um fato um dia e abrir no limite de baixa, não, nunca vi. Da mesma forma que o dólar também não abre no limite de baixa. Eu já vi dólar abrir limite de alta, 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 e depois pode até ter um limite de baixa, mas não abrir num dia limite de baixa. E a bolsa, o risco é para baixo também. A bolsa é mais fácil cair 10 do que subir 10. Sim, com certeza.